Oi, Bruna. Como vai? Tudo bem? Olá, Deodato, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Eu achei você muito diferente. Alguma coisa está diferente. O que você fez? Que você mudou totalmente a sua imagem? Então, eu estou preparando uma nova coreografia, um tributo à Liza Minnelli no Cabaré, e eu fiz um corte semelhante ao dela no filme. Nossa, o profissional que fez o seu cabelo fez um trabalho perfeito. A hora que eu vi você, eu lembrei da Liza Minnelli de imediato, mas eu não quis falar, porque eu pensei que você poderia ficar chateada. E olha só, é porque você está trabalhando, então, elaborando uma coreografia. Você vai participar de algum festival com um trabalho solo? Isso, perfeito. Eu e minha coreógrafa de São Paulo sempre coreografamos solos e agora nós pretendemos coreografar esse novo para as competições do próximo ano, quando tudo voltar ao normal. Vai ser sapateado? Isso, sapateado avançado. Ok, legal, muito bom. E depois da vinheta, a gente vai conversar sobre a tua crítica de hoje. Você vai falar a respeito do evento, aonde foi, como foi, e traçar algumas considerações sobre o universo da crítica da dança, tá bom? Então, depois da vinheta, Perfeito. a gente volta, tá bom? Ok, estamos de volta aqui. Antes da vinheta, conversando com a Bruna, falamos que ela vai trabalhar a crítica sob uma nova perspectiva. Bruna, no vídeo anterior que nós gravamos, o ano passado, no final do ano passado, de 2020, você trabalhou com o balé de repertório, né? E hoje você vai trabalhar sob qual perspectiva? Hoje conversaremos sobre a dança contemporânea. A dança contemporânea vai ser uma oposição direta ao balé de repertório. A dança contemporânea é uma modalidade de dança que, como as outras, é normalmente aplicada temporalmente, historicamente. Então, nós conhecemos a dança contemporânea, essa inserida após a fortificação do balé clássico. Ô, Bruna, e o que é o contemporâneo? Bom, como toda pergunta que pode ser voltada para um campo filosófico, como o que é felicidade, o que é amor, é possível encontrar diversas formas de respondê-la. Dessa forma, é possível encontrar diversas formas de definir o que é o contemporâneo quando pensado através da filosofia. De um lado, podemos dizer que o contemporâneo é o que foi construído durante os séculos XIX e XX. Assim, Nietzsche, Foucault, Sartre são autores de uma filosofia denominada contemporânea. Portanto, essa primeira maneira filosófica de dizer o contemporâneo visa a linha temporal histórica e a maneira que normalmente nós aprendemos na universidade. Então, é importante nós sabermos de imediato que normalmente o contemporâneo é aquilo que é fixado historicamente a partir do século XIX e no século XX. De outro lado, é possível afirmar que no âmago de todas as épocas, não só entre os séculos XIX e XX, existiram seres humanos contemporâneos. E será dessa forma que formularei hoje a crítica. Dessa forma, a questão não é mais o tempo ou a historicidade. É a capacidade do homem que está dentro desse tempo e dessa historicidade escapar e pensar além desse tempo e dessa historicidade. A partir dessa leitura, seria possível dizer no limite que haveriam homens contemporâneos na ágora grega. Então, o contemporâneo não seria mais o que é determinado
Historicamente, seria possível dizer que houveram homens contemporâneos na época moderna, na época antiga. Então, não há mais uma determinação histórica. Ok. Bruno, e quais exemplos você pode citar de artistas contemporâneos? Bom, visando uma definição de contemporânea histórica, que é aquela que a gente conhece na história da arte, na história da dança, nas artes plásticas podemos mencionar o Van Gogh, o Picasso e, para citar uma artista brasileira, a Lygia Clark. Ok. Bruna, e qual é o papel da dança dentro do contexto, no interior do contexto da arte contemporânea? Bom, a dança, até o início do século XIX, em geral, era representada pelo balé clássico. Aquele balé que nasceu nas cortes reais, o balé que abraçava as formas, o balé que era orgânico. Houve, no entanto, principalmente no início do século XX, uma desfiguração do clássico em todos os âmbitos. E a dança não escapou disso. Na pintura, nós conhecemos o abstrato, e na dança nós conhecemos um novo corpo, e isso que nos interessará a partir de agora. O que é esse corpo que nasceu do e no contemporâneo? Ele é o mesmo corpo que dança o balé de repertório? Essa é a questão central todas as vezes que pensamos a dança e, principalmente, quando pensamos filosoficamente a dança. Não estou falando nesse momento de um corpo físico, como eu havia mencionado também na nossa outra conversa. Estou mencionando um corpo filosófico. O bailarino que dançava nas cortes reais também dança uma deformidade dos movimentos? Ok. Bruna, e o que é de fato a dança contemporânea? Bom, Deodato, essa é a questão. Conversamos até agora sobre como o contemporâneo pode ser visto como um fato histórico e também como uma qualidade humana à frente de seu tempo. Se observássemos a dança contemporânea apenas por uma questão histórica, desse modo, todas as coreografias que pretendessem ser da modalidade contemporânea, coreografadas a partir do século XIX, seriam de fato coreografias de dança contemporânea, seria algo muito simples e considero que a arte não seja tão simples assim. Eu considero que a dança contemporânea é muito além de uma determinação temporal. É a capacidade do coreógrafo distorcer um corpo orgânico formado pelo balé clássico e a capacidade do bailarino distorcer o seu próprio corpo. A dança contemporânea é o que racionalmente transforma o corpo e cria espaços que o balé não havia encontrado. A dança contemporânea é o à frente do seu tempo. Bruna, quando a gente fala em contemporâneo, a dança contemporânea, você falou, inicialmente, traçou paralelos com a filosofia contemporânea dos séculos XIX e XX. O Nietzsche morreu em 1900, o Sartre no século XX. Mas você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Eu gostaria que você falasse um pouco mais. O contemporâneo, ele extrapola essa questão de datação? Como é que é isso? Então, na filosofia, há uma discussão muito séria do que é o contemporâneo. O Agamben tem um ensaio exatamente sobre isso, chamado O que é o contemporâneo. Nesse ensaio, ele discorre sobre as diferentes faces do contemporâneo. E, a partir de outras leituras do que é contemporâneo, é possível dizer que há um contemporâneo histórico, que é o contemporâneo que nós conhecemos, que é a mesma discussão se há ou não uma história da arte.
há ou não uma linha do tempo de história que determina o que é arte, o que não é arte, o que é arte contemporânea, o que é arte moderna. E é exatamente a mesma discussão. Se o que eu produzo hoje é contemporâneo apenas porque eu produzo hoje e o chamo de contemporâneo, ou o que eu produzo e produzo à frente do meu tempo, além do corpo que eu havia conhecido, ou além do pensamento filosófico que eu havia conhecido, ou além das pinceladas que eu havia conhecido. Isso sim seria o contemporâneo. Então, pensar a filosofia e pensar a dança contemporânea pode ser pensado, de fato, historicamente, o que é normalmente feito, mas pode ser pensado também como uma qualidade, como o coreografar além do que não foi coreografado e o filosofar o que ainda não foi filosofado. Ok, Bruna. Agora que nós já entendemos o que é a dança contemporânea em linhas gerais, você vai tecer a crítica, trazer a sua crítica com relação a qual coreografia, como é que vai ser a sua abordagem? Hoje, a crítica será voltada para a coreografia em conjunto da modalidade contemporâneo nível avançado, o lado B da coreógrafa Ana Carolina Martinez. Em linhas gerais, na minha interpretação, a coreografia propõe uma crítica à vida da mulher dentro de uma casa opressora e representa como é deixado para a mulher um maior número de afazeres domésticos. Então, é uma construção coreográfica, de fato, contemporânea. Ela está criticando uma ação já imposta, mas nós vamos conversar se, de fato, foi aplicado esse release na coreografia ou foi deixado apenas para o release e não foi aplicado a partir das movimentações e do conjunto coreográfico. Fala um pouco mais sobre o lado B. O que seria exatamente o lado B e se ele seria contemporâneo ou se ele está inserido dentro do movimento da dança contemporânea. Como é que é isso? É necessário iniciar essa crítica observando a coreografia como um todo. E após isso, observá-la em camadas. O corpo de baile, o figurino, a música. Quando observada como um todo, a coreografia, o lado B, é ao mesmo tempo orgânica e desorgânica. Dizer isso significa que ela está no limite da determinação de se tornar arte contemporânea e não apenas pertencer à modalidade de dança contemporânea. Lembrando que ao apenas pertencer à modalidade de contemporâneo, ela está relacionada necessariamente com o lado histórico. E sendo contemporânea, ela escapa os limites históricos e está à frente do seu tempo. Quando observada em camadas, ocorre um maior número de qualidades e, como toda coreografia, também um maior número de problemas, ao ponto que é um contemporâneo, no seu limite, seria uma má organização de posições no palco. De um lado, há sim infinitas criações belíssimas de novos espaços que escapam um corpo já conhecido, construídas pela coreógrafa. De outro, há, por exemplo, a saia no figurino. Na história, como nós sabemos, usar uma calça ao invés de uma saia foi um grande passo representativo na moda para uma nova representação do feminino. Seguindo estes argumentos que estou construindo desde o início, não seria coerente eu abraçar uma desconstrução no contemporâneo em uma coreografia que pretende, na minha leitura, criticar o orgânico e as construções machistas sociais e abraçar, ao mesmo tempo, essa construção de figurino,
por mais que seja um figurino belíssimo. Então, a questão não é mais ser belo. A questão é destoar do orgânico. Mesmo que há uma justificativa para usar a saia ou para usar determinada música, quanto mais desorganizado, claro, deixando bem claro, a partir dessa leitura filosófica levada ao limite, mais contemporâneo a coreografia seria. Ô, Bruna, e há uma ruptura com a dança clássica? Como já dito, com a construção de novos espaços, há sim uma ruptura com a dança clássica. Porém, é importante deixar a questão novamente. Um corpo que dança balé também dança o contemporâneo? Ok. Qual foi o evento, Bruno? Antes, a gente está caminhando aí para o final da nossa conversa, da sua crítica. Qual foi o evento que você foi assistir e que você vai comentar? Ou já está comentando, na verdade, né? Especificamente, esse foi o festival de encerramento do ano letivo do Estúdio Carla Petroni, uma escola de Ribeirão Preto. Porém, essa coreografia foi apresentada na seletiva de dança de Joinville. Ok. E me fala uma coisa, a coreógrafa atingiu filosoficamente o conceito de contemporâneo? Ao observá-la em sua completude, o lado B atingiu o que abraçamos nessa conversa como sendo contemporâneo, à frente de seu tempo. Porém, essa é uma coreografia genialmente construída e muito madura, com uma proposta também muito madura. Sugeriria investir mais em outros planos do palco, utilizar como frontal não somente o frontal, construir uma outra história através do figurino e trabalhar expressivamente a possibilidade de tornar mais claro a maturidade através dos bailarinos. Como nós conhecemos muitas histórias de muitas mulheres que aceitam passar por isso em suas casas, eu interpreto o nome, o lado B, como um lado de fuga, um lado de escape da sociedade, da opressão. O tema é muito pesado, como eu comentei, é muito maduro. E para representar isso em um palco, é necessário um trabalho muito árduo, como foi possível ser visto com os bailarinos. Porém, visando um limite do contemporâneo, visando a excelência coreográfica, na minha interpretação, seria melhor investir mais na questão da maturidade da narrativa. O trabalho coreográfico é excepcional. A ideia é fina, construída delicadamente. É desorgânico, como todo bom contemporâneo. Houve uma construção narrativa, uma construção verbal, porque as bailarinas falam no palco palavras. De fato, é uma excelente coreografia de contemporâneo, mas estamos aqui para levar toda ideia ao seu limite. Legal. Bruna, a gente está caminhando para o fechamento. Eu queria fazer um comentário com você e assim, ouvir de você o que você pensa disso. No teatro, existem 4 paredes. Isso é clássico. Não sei se na dança se fala disso. São as paredes laterais, o fundo e a parede invisível que separam os atores do público. Eu adoraria assistir um espetáculo de dança onde os dançarinos rompessem
a quarta parede, a parede invisível, e saísse dançando no meio do público. Ia ser um momento de ruptura que eu ia olhar assim com um certo encantamento. Isso seria contemporâneo? Sim, mas não tão contemporâneo. Ah, já fizeram isso? Já isso é muito decorrente, a entrada dos bailarinos pela porta. Então, isso é decorrente. O que seria contemporâneo a partir da sua ideia, Deodato, seria o público assistir ao redor da coreografia. Uhum. Então, teria um público no frontal, entre aspas, um público atrás, que é o grande problema das coreografias hoje em dia. As coreografias que são levadas para festivais competitivos normalmente são muito frontais, que foi até o caso que eu comentei a respeito dessa coreografia. Então, ela é feita, ela é construída para ser filmada. Ela é totalmente de frente ao público. Porém, se eu penso em construir algo contemporâneo, eu tenho que pensar que o meu lado direito da coxia também é frente. Eu utilizar aquele lado mais à frente do que a própria frente. Então, quanto mais desorganizado, mais ideias que não são utilizadas ainda, melhor se torna a coreografia de contemporâneo. Legal, Bruna. Bruna, muito obrigado. A gente volta a conversar pela tua agenda aí. Você acha que a gente volta a conversar daqui quantos meses? 1, 2 meses? Ou vamos deixar em aberto? Um mês a gente já pode voltar, porque já tem coreografias bem legais para serem comentadas. Legal. Bruna, muito obrigado. Um abração. Abraço, Deodato. Obrigada pela oportunidade.